paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um devocional dessa semana. Cada semana Deus tem um tema e uma palavra ao nosso coração. O dessa semana vai dar continuidade ao texto de João capítulo 21, que a gente falou semana passada, que a gente já começou a falar semana passada, só que porém um outro tema. Agora nós vamos falar, mediante esse versículo, um pouquinho sobre o cansaço. Então fica aí, já curte, compartilha, comenta, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Bom, gente, semana passada nós falamos muito sobre quando Pedro desistiu, retrocedeu e foi para o mar de volta. Só que quando no meio do caminho, ali no meio do mar, já numa noite frustrada, onde ele não pegou peixe, ele não pegou nada, ele vai ver, eles vão avistar Jesus na beira da praia e eles vão falar, ó, Pedro, eu acho que é um mestre. Então ele volta, ele resgata a sua capa, coloca a sua identidade. Isso é uma coisa muito importante. É muito importante a nossa identidade estar firmada naquilo que o Senhor tem para nós. É muito importante que a nossa identidade esteja alicerçada no projeto que o Senhor tem para nossa vida. Só que hoje eu quero falar um pouquinho também sobre o cansaço e como Deus nos espera, como Deus nos abraça em meio ao cansaço, como Jesus nos abraça em meio ao cansaço. Eu imagino que Pedro, a Bíblia não diz, mas eu imagino que nessa cena Pedro estava cansado de ter que voltar para a velha vida, cansado de ter mais uma noite frustrada onde não pegou peixe, porque ali eu me lembro da primeira cena. Aqui repete-se com Pedro, como ele retrocede, repete-se com Pedro a primeira cena de quando ele tem uma noite frustrada e não pega peixe. Então, quando ele se vê nessa passagem a noite inteira sem pescar, talvez o cansaço bateu. Isso é muito comum em quem está gerando tanto um bebê, a mulher que gera um bebê, e como a gente faz essa comparação aqui no canal de gerando promessas, é uma comparação da mulher que está gerando um bebê. Ela sente muito cansaço, vontade de dormir. E a mesma coisa quando a gente está gerando uma promessa. Vai ter um momento na nossa vida que a gente vai cansar, porque parece que a gente vai estar fazendo as mesmas coisas, a gente vai estar vivendo a mesma rotina, mas não vai estar produzindo nada. Parece que não está dando resultado aquilo que nós estamos produzindo. Parece que quanto mais a gente produz, menos resultado a gente tem. Então vai bater o quê? O cansaço. Vai bater o quê? A desesperança, a vontade de retroceder, a vontade de recuar, a vontade de dizer não é para mim, não vai dar certo. Isso é muito normal. Por quê? Porque o nosso corpo físico cansa, a nossa mente cansa, o nosso emocional cansa, porque a gente está gerando e a gente está fazendo muita força para gerar. E a gente se entusiasma, ao mesmo tempo a gente chora. Então todas essas emoções acabam se cansando. É normal. O cansaço é normal. E Pedro estava cansado, estava frustrado, estava triste, estava, neguei Jesus. Então ele estava com todos os turbilhões de sentimentos. Só que Jesus, ele é tão bom, ele é tão bom e ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, porque ele volta, ele ressuscita e ele volta justamente para ter esse encontro com Pedro. Justamente para ter essa conexão com Pedro, justamente porque ele sabe o que Pedro está sentindo, ele conhece os sentimentos que Pedro está sentindo, porque era amigo, caminhou com Jesus por um longo período. Então Jesus, ele tinha aquele sentimento, aquele amor, não só como ele tem por nós, mas um amor íntimo pelo amigo Pedro. Então, quando a gente tem uma vida assim tão íntima com Jesus, a gente é amigo de Jesus. E Jesus, ele tem esse sentimento por cada um de nós. Então ele volta para a praia e aqui a Bíblia vai dizer que logo que eles vieram para a terra,
Eles viram ali brasas e um peixe posto em cima deles e pão. Então, quando Jesus volta, eles estavam cansados de uma noite inteira no mar pescando, mas quando eles chegam ali, tem ali já uma brasa, já tem peixe sobre a mesa, já tem pão sobre a mesa, esperando eles. E isso que eu amo esse texto. Eu amo toda a Bíblia Sagrada, mas esse texto, ele sempre falou de uma forma muito íntima comigo. Porque quando eu tô cansada, quando eu tô exausta, tanto do ministério quanto da vida, eu lembro desta passagem, que Jesus ele sempre vai estar conosco e sempre vai estar esperando por nós com peixe e pão, para nos trazer esse momento de comunhão, esse momento de mesa posta, esse momento de afeto, de aconchego, porque quando a gente lembra assim de comida, de fogão, de mesa posta, a gente lembra do cuidado, a gente lembra do aconchego, a gente lembra do abraço, aquela coisa de mãe que a gente é pequeno, estamos ao redor da mesa, estamos ao redor do fogão a lenha, esperando a comida ser feita. Então, quando eu medito nesse texto e eu vejo Jesus, porque eu leio a Bíblia imaginando a cena. Eu sempre gosto de ler a Bíblia imaginando cada cena, sabe? Como se fosse um teatro, assim, sabe? Eu tô lendo e ali tem peixe, ali tem pão, eu já vou imaginando na minha mente a cena. E quando eu leio isso, sempre me recordo aquela cena que a gente vive quando infância. Todo mundo à volta do fogão, a mãe cozinhando ali a comida, o alimento, e dá aquela sensação de aconchego, de carinho, porque não importa quão foi difícil o teu dia, o quanto foi cansativo o teu dia, você vai chegar em casa e você vai encontrar na tua casa um conforto, com a mesa pronta para você chegar, para você se alimentar, você ter uma boa conversa e você descansar. E isso é uma das coisas que só a mulher. Deixa eu te dizer uma coisa. A importância que a mulher tem nesse detalhe. Porque a importância, sabe, da mulher. Essa semana eu até postei no Instagram que uma das minhas alunas, ali, uma das meninas do meu grupo de devocional, elas estavam ali fazendo devocional, toda semana elas postam o seu devocional, e uma delas contou sobre a história de Jó. E no momento ela se emocionou, ela estava já emocionada com a história, e daí apareceu a parte da mulher, né? Que diz: amaldiçoa teu Deus e morre. E ali ela contando dela disse: mas a mulher ela veio para atrapalhar o homem. E daí ela contou uma base bíblica de Eva também. E ali o Espírito Santo, e eu já tava, meu Deus do céu, vou ter que corrigir a guria. E daí ali o Espírito Santo já falou ao meu coração, sabe? Já ministrou ao meu coração. A mulher, ela foi feita para ser ajudadora, auxiliadora. Só que às vezes ela sai, às vezes ela deixa a voz das suas próprias vontades, a voz do seu próprio ego, a voz do seu próprio sentimento, a voz do inimigo, a voz das pessoas tomarem conta da mente e do coração dela, que faz com que ela saia da sua missão, que ela desvie do seu alvo e aí acaba dando um problema. Então, nós mulheres, a gente tem essa essência que o céu nos deu, de sermos cuidadoras, de sermos aconchegantes, de sermos protetoras. É nós que vamos esperar ali os filhos voltarem do colégio com um lanche pronto, uma mesa posta. É nós que vamos ter esse cuidado da mesa. Eu sei que aqui em casa, quando meu esposo faz a comida, e eu é totalmente diferente. Ele faz a comida, ele coloca a comida ali e os pratos ali em cima a gente se serve, mas eu não, eu tenho um cuidado diferente com a mesa. É pano americano, é taça, é prato, é tirar da panela e colocar na travessa, sabe? É um trato diferente. E quando a gente vê, assim, quando a gente tem esse cuidado de nossa casa chegar
nosso marido, nossos filhos chegar da casa cansados, fadigados, e a gente tá com aquela mesa ali arrumada, o pão quentinho, a comida quentinha. Eles chegam do colégio, eles chegam do serviço, eles sentam na mesa e parece que o corpo dele descansa, sabe? E a gente vai conversando, vai ter esse momento mais leveza, até o nosso corpo vai sendo renovado. Porque ali também, nesse momento, o Espírito Santo habita. Jesus senta na mesa com a família, porque a comunhão, a harmonia, a paz, sabe, a cada um se encaixando no seu propósito, no seu projeto, naquilo que o Senhor o chamou, com a sua identidade. Claro que nem sempre vai ser assim. Tem dias que você vai estar cansada, tem dias que você vai estar trabalhando, não vai dar tempo, sabe? Só que quando tem esses momentos, a gente lembra do cuidado de Deus conosco, porque Jesus, ele voltou e colocou a mesa, preparou o peixe e o pão. E às vezes a gente fica imaginando como seria bom comer o peixe e o pão que Jesus fez. Pois é muito bom. E esse cuidado a gente pode experimentar quando a gente valoriza a mesa que é posta para nós, seja na nossa casa, seja quando a gente sai visitar alguém e é feito o alimento com tanto carinho, com tanto cuidado para receber a gente. A mesa que é posta para nós também é um cuidado de Deus para nosso corpo às vezes cansado. É só você reparar quando você está cansada e emocionalmente fraca e você vai na casa de uma amiga e ela prepara ali a alimentação, você senta na mesa, você conversa, tem aquele momento leve, você parece que sai mais leve. É isso aí. É assim que os discípulos estavam, cansados, mas Jesus chegou com peixe e pão para trazer aconchego para sua alma. E assim Jesus também tem esse cuidado conosco, esse cuidado conosco. Então, por isso, valorize esses momentos de mesa, porque também é um cuidado do Senhor, não é uma rotina, mas é um cuidado do Senhor. Ou Deus usa alguém para fazer essa mesa para você e cuidar de você, ou Deus está usando você para cuidar do cansaço emocional de alguém, seja da tua família, seja de algum amigo que você convidou. Então, quando você tiver que fazer um alimento, tiver que preparar um alimento, faça com amor, com carinho, com cuidado. Pode ser Deus usando você para aliviar o cansaço de alguém. E Jesus disse: vinde e jantai. Vinde e jantai. Vinde e desfrutai do descanso. O Senhor sempre diz, Jesus sempre gostava de dizer: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. É sobre isso. É sobre esses detalhes que às vezes a gente não percebe que é esse o cuidado de Deus, sabe? Às vezes a gente passa a nossa rotina tão longa, assim, a nossa rotina tão diária, sem perceber detalhes da vida, sem perceber o quanto uma roda de chimarrão, o quanto um bolo que é feito, o quanto um gesto que é feito de amor, de carinho, é o cuidado de Deus conosco, sabe? E Jesus, ele nos chama para isso. Vinde e jantai, vinde e aproveitai do banquete que eu tenho para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. O maior projeto do Senhor é a família, é esses momentos. É momentos de comunhão, seja com a nossa família, às vezes a família, até a própria família da fé, né? Que a gente tem esses momentos de comunhão com a igreja, porque a gente é acostumado a celebrar, a se unir somente em velório. A gente vai lá, chora, fala, demonstra, mas por que a gente não demonstra quando está vivo? Por que a gente não celebra quando está vivo? Por que a gente não celebra as datas importantes da vida? Aqui eu tenho o costume de celebrar tudo eu celebro. Eu celebro o meu aniversário, eu celebro o aniversário da minha filha, do meu esposo, eu celebro o Natal, a Páscoa, o Ano Novo,
tudo, todas as etapas da vida. Eu tenho mais todas as datas comemorativas e todas as etapas é um motivo de comemorar. Porque Deus, ele nos dá essa vida e essa vida com abundância. Embora a gente esteja cansado, fatigado pelas lutas da vida, esses momentos nos lembram que Jesus está o tempo todo cuidando de nós. E eu fico triste porque às vezes as pessoas sentam na mesa, elas não conseguem apreciar o alimento sem reclamar, sem murmurar, sabe? É um momento às vezes da mesa e as pessoas estão com o coração tão pesado que estragam esse momento com pequenas palavras. Às vezes em festas assim de família, que é para ser um momento lindo, um momento de comunhão, as pessoas deixam o seu orgulho, deixam suas picuinhas falarem mais alto do que o momento de aconchego, quando realmente esses momentos são para você aproveitar a comunhão, para você jantar e aproveitar a comunhão. E quando a gente tem essa comunhão um com os outros, é aí que o Pai também se faz presente. Então, não terminarei o capítulo novamente, porque já passou do meu horário, mas continuarei, então, quando Pedro, semana que vem, continuarei, então, quando Pedro recebe o chamado de Deus, Jesus, para apacentar as suas ovelhas. E eu quero encerrar com você, porque esse assunto falou muito ao meu coração. Valorize esses pequenos gestos. Valorize esses pequenos momentos. Volte a valorizar a mesa. Volte a valorizar o momento em que você senta para tomar chimarrão. O momento que você sai para passear no parque com a tua família. Valorize isso. Porque quando há comunhão entre a família, quando há comunhão entre os amigos, quando há comunhão em um ambiente, ali Jesus está. E quando você passa esse momento, você vê que o teu corpo foi renovado, a tua mente foi renovada, a tua alma está mais fortalecida. E é assim que a gente vai vivendo. É assim que a gente vai conseguindo vencer as lutas, o cansaço, o medo e a frustração que a caminhada rumo ao gerar o nosso projeto traz. Não tem outro jeito. A gente precisa uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros para chegar aonde o Senhor já determinou que nós chegássemos. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos te agradecer por esse momento de comunhão contigo, de comunhão com a tua palavra. A tua palavra esta manhã foi ministrada da forma que o Senhor me dirigiu, da forma que o Senhor me deu. E eu creio, Senhor Jesus, que alguém precisava ouvir esta palavra. Se alguém nesta manhã se encontra cansado, fatigado, sem esperança, frustrado, que nesse dia o Senhor possa abraçar, que nesse dia ela possa olhar para a mesa, para esse momento de comunhão, e não perceber só uma mesa, só um alimento, só um trabalho que foi feito, não, mas que ela possa perceber o teu cuidado e possa aproveitar da tua comunhão. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana.